Então, Reginaldo, vamos soltar a vinhetinha para um editorial internacional. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Ei, minha gente, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Augusto, boa noite, Felipe, boa noite a todos vocês. Boa noite. Bom falar com vocês. Aqui a gente faz um sol bonito, né? Porque a gente está com 3 horas de diferença aqui da Flórida para o Brasil, por conta do horário de verão aí no Brasil. Então eu estou olhando aqui um sol bonito da janela. E eu vou falar, né? Até comentei com vocês no nosso grupo aí, no grupo dos Pingos, que eu vou comentar sobre o Lula e a decisão aí da justiça, mais uma vez jogando água na sopa do Lula. Mas antes de falar, né, do maior bandido da história da política, né, de todos os tempos do nosso país, eu quero fazer um breve comentário em relação ao assunto que está dando o que falar aí no Brasil e também aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, dentro da comunidade brasileira, que foi o ataque patético, ridículo, covarde, que uma figura chamada Day McCartney, nem sei se esse é o nome dela de verdade, uma brasileira metida besta, né, que veio para os Estados Unidos, deu o golpe do baú e ficou por aqui, fez contra uma criança aí no Brasil, um ataque de racismo contra a filha do Bruno Galhaço, né, uma menininha que foi adotada em outro país, uma menininha negra, tem 4 anos, a Titi. E me chamou a atenção, viu, Augusto e Felipe, porque não é a primeira vez que essa maluca, que fica dizendo que é brasileira, envergonhando a gente aqui, pelo amor de Deus, né? Essa maluca ataca crianças brasileiras, filhas de famosos, fez isso também com a filha do Roberto Justus. E foi um ataque de racismo dos mais baixos e mais sujos que vocês podem imaginar, né? Xingou a criança, aquela coisa toda. Bom, quem me acompanha há algum tempo sabe que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Bruno Galhaço, eu acho ele meio bobalhão, meio esquerdinha, aquela coisa esquerdinha caviar e tal, fica botando foto do Fidel Castro, né, na página dele. Vocês se lembram do show de intolerância que ele protagonizou quando deixou uma luta, um UFC, porque o Bolsonaro estava nessa luta e tal. Então, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato do Bruno Galhaço ser um bobalhão não tem nada a ver com o ataque patético dessa mulherzinha de 5ª categoria que envergonha os brasileiros, que está aqui nos Estados Unidos, batendo no peito, dizendo eu sou brasileira, eu posso falar e eu posso atacar qualquer criança porque eu estou protegida pela lei. Não está. Inclusive eu fiz uma live um pouco mais cedo, alguns advogados que estão aqui, brasileiros que estão aqui na Flórida, né, já se colocaram de pronto à disposição e essa mulher vai ser processada e eu espero que receba aí o castigo que merece, porque é inadmissível. Racismo é inadmissível. Aliás, aqui nos Estados Unidos, né, vocês que também bem conhecem Felipe e Augusto, se alguém tenta fazer alguma graça, né, seja branco, negro, tenta fazer alguma graça com negro, ele já manda logo as favas. Não tem essa coisa, né? As pessoas se impõem, pronto, acabou. E atacar uma criança é de uma covardia, de uma sujeira, de uma sordidez, né? Então eu queria só fazer um adendo aí em relação a isso. Então minha solidariedade aqui, mesmo não gostando do Bruno Galhaço, minha solidariedade a ele aí e a esposa. Na área política, viu, Augusto, eu fiquei pensando aqui, eu com os meus botões, aqui na Flórida, depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região disse que não vai liberar os 16 milhões de bens do Lula, coisa nenhuma, né? Que ele vai cantar em outra freguesia e que se ele quiser, ele que vai lá pedir pro Sérgio Moro, que foi o Sérgio Moro que mandou bloquear os 16 milhões dele. Então são os 16 milhões de bens, tem mais aqueles 600 mil da poupança, né, do Lula, tem mais os 9 milhões de previdência, tem mais um pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal, né, também de bloqueio de bens, mais 20 e tantos milhões. Então é o ex-presidente que um dia foi pobre, mais rico da história, né? E aí a sensação que dá para todos nós brasileiros, chega a dar um frio no estômago, a gente fica pensando, meu Deus do céu, quando é que esse homem vai, enfim, parar atrás das grades? Quando é que, de fato, a justiça vai ser feita? Porque nós estamos falando de um condenado. Esse camarada é condenado à cadeia, todo mundo está careca de saber disso, mais de 9 anos, quase 10, pelo Sérgio Moro. E as coisas estão lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a gente esperando que saia essa condenação, porque o brasileiro, ele tem esperança na mudança, ele tem esperança na Lava Jato, ele tem esperança que em 2018 a política pode se renovar, mas ele quer ver a coisa acontecendo. Eu dei uma pesquisadinha rápida, gente, olha, dos delatores, os grandes delatores, aqueles que foram condenados até mais de 100 anos de cadeia, onde é que essa gente está? Essa gente está em casa.
Essa gente está presa uma ova, né? Essa gente está nos seus apartamentos e casas de luxo, cumprindo prisão domiciliar. Então, tem lá o Youssef, o Paulo Roberto Costa, Fernando Baiano, Pedro Barusco, Nestor Cerveró, uma fila gigantesca. Esses peixes grandes da política que entregaram tubarões da política. Aí você me pergunta, mas você é contra o acordo de delação? Não, eu não sou contra, eu sou totalmente a favor, mas desde que o tubarão que foi entregue vai para a cadeia. Qual é o maior tubarão que foi entregue por toda essa gente que eu falei aqui? Paulo Roberto Costa, Fernando Baiano, Youssef, Pedro Barusco, Cerveró e mais os cambau aí, mais um monte de gente. O maior tubarão é o Lula. Lula é o maior tubarão, né? Então nós temos aí esses homens que foram condenados a 50, 60, 70, 100 anos, mas que o efeito prático da prisão não aconteceu por pouco tempo, fizeram um acordo de delação, estão em seus apartamentos de luxo, suas casas de luxo, enquanto os tubarões continuam soltos. Então, a nossa esperança é, de fato, ver esses tubarões atrás das grades, é de ver Lula atrás das grades, né? É que a justiça consiga confiscar cada centavo que encontre desse homem que roubou a nossa nação. Então, esses 16 milhões de reais, que é o prejuízo mínimo, segundo o Sérgio Moro, da negociata que ele fez lá com o Triplex do Guarujá, né? Esses 16 milhões não devem voltar em bens para o Lula. Como a aposentadoria não deve voltar, como o dinheiro não deve voltar, o dinheiro que estava da Previdência, mas a gente precisa de mais. O Brasil está precisando de um pouco mais de esperança. O Brasil está precisando ver os grandes corruptos, em especial o pai maior de todo esse esquema atrás das grades. E esse homem tem nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Jovem Pan, colocando os pingos nos is.